Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora da nossa conversa. Neste domingo, dia 27 de fevereiro, domingo de carnaval, né? Um carnaval estranho, né? Em alguns lugares tem, outros não tem. Em alguns lugares tem Covid, nos outros não tem, né? Tem carnaval em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. Eu vejo imagens cheias de gente, né? Acabaram as restrições, ninguém mais está de máscara, né? Vejo uma proibição rigorosa, por exemplo, em Pernambuco, não tem o famoso Carnaval de Olinda, o Galo da Madrugada, aquela festa de bonecos, não tem, inclusive não é sequer ponto facultativo na segunda e terça. Tudo aberto, todas as repartições públicas abertas. O que não dá para entender é no Rio Grande do Norte. A governadora decretou ponto facultativo, mas proíbe o carnaval. Então, aí não dá para entender, né? E os bancos, por sua vez, só vão trabalhar na quarta-feira, reabrir na quarta-feira. Tá bem confuso, né? Bem confuso. Mas, enfim, é o carnaval, né? O carnaval é assim mesmo. Bom, vamos ao, digamos, assunto único de hoje. E não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, no dia 27 de fevereiro, há 8 anos exatos, 2014, o Parlamento da Crimeia autorizou um plebiscito que foi feito em maio e que deu um resultado de 96,8% da população pedindo que a Crimeia fosse anexada à Rússia. E aí resolveu um problema na Crimeia. Eu fico me perguntando por que não fazer plebiscito, porque o parlamento da Ucrânia não autoriza um plebiscito nas duas províncias separatistas, né, que estão em guerra, né, e resolve isso. Lá a moeda é o rublo russo e a língua é russa, a maioria é russa. Faz um plebiscito para ver de que lado o povo quer ficar. E por outro lado, eu acho que para acabar com a beligerância, só a Ucrânia dizendo, e amanhã vão começar a conversar, dizendo, olha, não vamos entrar na OTAN. Eu volto a falar de OTAN porque a gente precisa entender, e faço uma ressalva. Em guerra, a primeira baixa é da verdade. A primeira vítima é a verdade, dos dois lados. Eu estava acompanhando o noticiário dos dois lados, e a gente está vendo que a propaganda se mete nisso. E aí não sai a verdade que a gente quer saber. Bom, mas a Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma aliança militar, né, contra a União Soviética, ou em defesa da União Soviética. Foi assinada em 1949. Para se contrapor a isso, quando a Alemanha Oriental aderiu à OTAN, em 1954, no ano seguinte criou-se o Pacto de Varsóvia, para se contrapor à OTAN. Aí era Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Alemanha Oriental, Rússia, Albânia, depois a Albânia saiu, está faltando mais um aí, né? Mas, enfim, eram aqueles países ali da chamada Cortina de Ferro. Só que, quando acabou a União Soviética, acabou o Pacto de Varsóvia, em 1991. Não tem mais aliança militar para se contrapor à aliança militar do Atlântico. Então, houve um desequilíbrio. Continua a busca da hegemonia. Quem está por trás da Aliança Atlântica? Os Estados Unidos. Por trás não, está na frente, Estados Unidos. Onde tem OTAN, os Estados Unidos tem base. Tem base em Portugal, em Beja, né? Tem base na Ilha dos Açores, na Ilha Terceira, né? Que é de Portugal, bem no meio do Atlântico Norte. Estrategicamente, posição perfeita, né? E aí começou a cercar a Rússia. Países bálticos todos, né? Depois a Polônia, Romênia, e agora
ia fechar o cerco. Aí eu vou falar sobre um conceito jurídico, que se aplica aqui, todos os dias. Legítima defesa preventiva ou antecipada. Você recebeu a ameaça do fulano, que é um fulano perigoso, diz, a primeira vez que eu te encontrar, eu te mato, e aí na hora que vocês se encontram, você atira primeiro. Não vai esperar que ele te mate, né? Isso é legítima defesa antecipada. Foi o que Putin fez, né, no meu entender, lá na Ucrânia. Porque depois que a OTAN se instala lá, pronto. E agora? Acabou. Se ele atacar mísseis que estão apontados para Moscou, né, lá da Ucrânia, são mísseis da OTAN. Ele está atacando a OTAN. Não? Então, foi o que aconteceu. E atrás disso sempre está os Estados Unidos, né? Que fazem exatamente a mesma coisa no seu plano de influência. Por exemplo, a Síria não caiu ainda porque a Rússia apoia, né? Senão o Estado Islâmico já tinha tomado conta da Síria. Os americanos, eu já contei aqui, ameaçaram entrar em Cuba se Cuba não retirasse os mísseis que tinham chegado da União Soviética, que estavam na cara de Miami. Isso foi em 1962, faz tempo. Mas depois disso, logo ali, em 2003, em março, eles entraram no Iraque sob a alegação que era segurança interna dos Estados Unidos, lá longe. Aliás, eu queria contar uma história para vocês. Eu participei dessa história, eu sou testemunha, né, de duas histórias, aliás. Primeira do Iraque. Quem me contou foi Aloysio Mercadante, que estava junto com Lula na conversa com Bush. Bush disse para Lula, olha, eu vou invadir o Iraque quando tiver tropas suficientes. Parece que foi em novembro ou dezembro de 2002, depois do que Lula já era presidente eleito aqui. Vou invadir, você não se meta. Aí eu não me meto na Venezuela e você administre lá o seu Chávez. Foi essa conversa. Só para vocês terem ideia, né? Invadiu o Iraque por causa de armas de destruição em massa que não existiam. Depois entrou no Afeganistão, foi o fiasco da saída agora, foi em agosto último. Vocês viram aquela saída, não foi uma saída, foi uma debandada. Deixaram milhares de armas, veículos, aviões, deixaram para trás, para o Talibã, né? Foi mais ou menos parecido com aquela retirada lá de Saigon em 75, aquele desespero. E outra história de que eu participei, eu estava cobrindo a guerra no Atlântico Sul, a guerra das Malvinas ou Falkland, e vi que o Brasil estava ajudando a Argentina, com peças, com reposição, na Força Aérea principalmente, e até com especialistas, né? E eu fui dar um descanso, voltei a Brasília e pedi para falar com o presidente Figueiredo. E disse para ele, presidente, como é que o Brasil está apoiando o agressor? Quem comandou isso é um bêbado, general Galtieri. Aí Figueiredo me respondeu, Galtieri é meu amigo. 2, me mostrou no mapa onde fica a Argentina. Onde fica a Inglaterra? A Inglaterra está a 10 mil quilômetros de distância. A Argentina sempre estará na nossa fronteira. Será nosso vizinho daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Por isso estamos ajudando a Argentina. Então, são 1000 fatores envolvidos na política externa. A coisa não é tão simples assim, né? Olha, já dá palpite. São os interesses das nações. Cada nação tem o seu interesse. A gente não pode acusar nenhum país de estar defendendo seus próprios interesses. Imagina se uma esquadra bloqueia a foz do Amazonas. Tudo que eu quero é que a gente tenha muitas baterias de mísseis para que eles deixem lá no fundo um porta-aviões, um encoraçado, uma fragata. Né? São essas as questões que eu queria colocar. Agora, por outro lado, tem o lado infantil, né?
Deu uma infantilização, meu Deus do céu. Depois que a Europa perdeu a senhora Thatcher e a senhora Merkel, ai, meu Deus, que lideranças. Ainda tem o Trudeau lá no Canadá, aí não dá para chamar de infantilização Biden, né? O oposto. E aí, fica no ar. Elegeram lá na Ucrânia, e é uma lição para nós, elegeram um comediante. Aqui já teve um animador de auditório que era candidato a presidente da República. Então, não dá para brincar com voto. Tem que votar em gente adulta, madura, e não puerilidade que ainda tem cabeça, aos 50 anos, tem cabeça de liderança estudantil. Está pensando que está fazendo política na faculdade. Então, e aí eu vejo aqui as reações, eu até anotei aqui, né? A Anitta dizendo que o Putin é burro. É mais ou menos do mesmo nível de girafa na Amazônia, né? O Putin, a Madeleine Albright, num artigo publicado no Estadão, está lembrando a secretária de Estado. Frio, calculista, inteligente, jogador de xadrez, né? Tá sempre dando checkmate. Tá? Fizeram sanções contra a Rússia está com 680 bilhões de dólares de reserva. Está com dívida que é apenas 21% do PIB, a nossa é 88% do PIB. Né? E vão tirar o SWIFT da Rússia para as transações bancárias com o Ocidente? É o segundo que mais movimenta o SWIFT. O SWIFT vai perder, os bancos vão perder. Ele vai para a Ásia. A maior parte da Rússia fica na Ásia. Vai para a Ásia, se aproxima da China, tem tudo o que precisa de materiais estratégicos. Não? Então, são essas coisas. Eu vi aí, coloriram, botaram as cores da Ucrânia nos monumentos de Berlim, nos monumentos de Paris, cantaram lá na embaixada russa em Bucareste, cantaram Imagine. Né? Estava lá o Sean Penn também, os Simpsons fazendo manifestação. Né? O povo saiu para as ruas, o povo alemão foi para as ruas de Berlim e não para as ruas de Kiev. Agora é bom avisar que o presidente da Ucrânia abriu uma legião estrangeira lá. Né? Bom, gente, os brasileiros já estão sendo transportados para a fronteira com a Romênia. As autoridades brasileiras já fizeram contato com os russos, com os ucranianos, com os romenos, né, para retirar os brasileiros de lá. Vão sair de lá com o avião da Força Aérea Brasileira, né, tal como foi aquela operação que retirou lá da China, quando estourou a pandemia, retirou brasileiros de lá. O Bolsonaro, claro, que é adulto, está fazendo exatamente o contrário que os adversários estão exigindo que ele faça. Óbvio. Né? Óbvio. É tão claro isso, né? Faça isso que aí você terá cometido um erro. Né? O Brasil, lá nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança, o Brasil é membro temporário, votou com os 11 que condenaram a invasão. Né? A Rússia, claro, foi contra. Se abstiveram 2 companheiros do Brasil no BRICS, a Índia e a China, e mais os Emirados Árabes, né? Só para a gente saber. E agora, estranho, né? O encarregado de negócios da Embaixada Americana, que está no lugar da embaixadora que não chegou ainda, fazendo uma declaração meio assim de tutor da política externa brasileira, dizendo como o Brasil deve agir, tem que tomar partido, não sei o quê, não pode ficar em cima do muro. Eu fiquei imaginando, se o Brizola fosse vivo, o PDT estaria hoje botando a boca no mundo por essa intromissão. Né? Mas todo mundo publicou isso como se fosse normal. Meu Deus, nós perdemos a nossa função de jornalistas.
acharam normal que o embaixador, que o representante do governo dos Estados Unidos tivesse tutelando aí, dando palpite na política externa brasileira. Intromissão, né? Bom, ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente registrar a respeito disso, né? É tudo em função... Lembram que Bolsonaro e Putin falaram de multipolaridade no mundo. É uma questão de hegemonia que está em jogo. E antes de encerrar, eu lembro aquilo que eu ressalvei lá no início. Na guerra, a verdade é a primeira vítima. De Brasília, Alexandre Garcia.